Olá, meus alunos, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Kripa e hoje vou falar um pouco sobre a filosofia política de Platão, cujo qual ele divulga um pouco na República, numa conversa que o Sócrates teve com vários outros figurantes da Grécia Antiga. Lembrando que estamos falando de Platão. Platão e o Sócrates estavam por volta de 400 a.C. na Grécia. Então era uma Grécia antiga, cujo qual era democrática através das assembleias, cujo quais eles saíam nas ruas para discutir as políticas e etc. Só que é aí que encontramos o problema para o Sócrates, né? Só que antes eu quero fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar se o governante da cidade de vocês fosse o cara mais popular, mais querido, mais justo, mais legal, que todo mundo gostasse? Essa é uma ideia que Sócrates vai ter na República. Ele vai conversar com os outros cidadãos para tentar provar para eles, né, através dos diálogos, que dava para ter um líder bem bom no poder que alegrasse a todos. Vamos lá. Primeiro, temos que dizer o seguinte: como colocar esse superstar, segundo o Sócrates, esse cara super querido no poder, e como que ele seria formado? Porque não é do dia para a noite que surge um cara que tenha liderança, que tenha justiça e etc. Eles pregavam muito forte, todos os gregos, assim como no exército e em outras funções, o aperfeiçoamento através de décadas de estudo, de aperfeiçoamento corporal, música, artes, eles aprendiam de tudo. Esse rei filósofo, né, esse líder nato, esse superstar da liderança, seria formado dessa forma. Como assim? Seria através de anos de estudo, ele teria acesso ao conhecimento pleno. Como assim conhecimento pleno, professor? Vamos voltar ao assunto do primeiro ano, o mito da caverna. Lá no mito da caverna, o Sócrates e Platão vão elaborar o seguinte, que tem as pessoas, nós, o povo, estamos dentro de uma caverna e só vemos sombras. Só sombras, por onde vemos. Só que tem um cara que sai da caverna. Esse cara que sai da caverna é o filósofo, que depois, né, segundo a República, viria a governar a cidade. Então ele seria o cara ideal, porque ele teria acesso ao conhecimento de verdade, à ciência como ela é. Então ele teria um carinho a mais pelo povo, ele teria um cuidado a mais, porque ele tem esse conhecimento. Esse é o legal da história. Mas vamos lá. Qual que é o problema de toda essa questão? É que o Sócrates via na Grécia, de seu tempo, uma democracia um pouco quebrada. Algumas pessoas tinham um pouco de força política, na fala, alguns eram mais fortes de estatura, e elas conseguiam algumas coisas que as outras pessoas não conseguiam. Fazendo o quê? Fazendo com que algumas tivessem umas vantagens. Só que isso não é democrático. Quando alguém tem mais que você, através de um processo ilícito, isso não é democracia. O Sócrates ele queria uma democracia que desse um salto qualitativo, ele queria que fosse melhor a democracia. Por isso que ele fala dos reis filósofos. A cidade só vai ser perfeita quando os filósofos se tornarem reis. Lembrando lá que os filósofos seriam os caras que têm acesso a essa verdade, a essa justiça em si, através desses anos de prática, cujo quais iam aprender. Mas aí a gente pensa, tá bom, mas por que um cara vai estudar para ser filósofo, o outro vai ser médico, etc. Eles acreditavam muito nos dons. Alguns tinham o dom para cura, alguns tinham o dom para construir, o filósofo tinha o dom de liderar. Através disso, eles viam nos primeiros anos desse estudo quem tinha vocação para cada coisa. Então, você pode me perguntar, né, meu aluno, mas as mulheres não podem ser líderes? Claro que podem, desde que tenham essa vocação para liderar. Então, esse é o legal da Grécia. Eles estão falando de um processo cujo qual as pessoas passam para serem líderes. Mas, lembrando que a defesa deles é que porque o filósofo teve acesso ao conhecimento. E esse conhecimento, essa coisa que o filósofo tem conhecimento, a ciência, ela permite com que ele seja justo, permite com que ele tenha acesso à verdade, ao bem, ao comedimento. Então, vocês podem parar para perguntar, mas professor, será que o povo ia aceitar
que um cara ia estudar para ser filósofo, enquanto o outro... Vamos lá. Eles defendem o seguinte, né, o Platão e Sócrates, que esse rei filósofo seria uma espécie de extensão do povo, e o povo seria uma extensão do rei filósofo. Todos sairiam ganhando. Ele tem, através dessa justiça, desse conhecimento, ele tem uma espécie de carinho que ajunta os cidadãos. Ele sabe que se é bom para um, tem que ser bom para outro, e não uma balança desigual. Um ganha mais, outro ganha menos, em questão aos direitos. Então as pessoas não boicotariam o filósofo no poder, porque todas elas sairiam ganhando. É um processo de escada. Todo mundo sobe a escada, um ajuda o outro, todo mundo chega ao topo. Esse é o processo que eles acreditam. Só que, para ser um pouco mais dinâmico, eu vou explicar o seguinte. O problema, vamos voltar ao problema, que era essa democracia caindo aos pedaços. O Sócrates vai dar um exemplo muito legal, de um barco. É o seguinte, o barco está à deriva com as pessoas e o leme está vazio. As pessoas são o povo, só que muitas delas querem chegar até o timão, querem pilotar o barco. Chegando ao timão, seja lá por força física, seja lá por força política, pela fala, essas pessoas ali que estavam tentando enganar os outros para chegar ao poder, que era o que incomodava o Sócrates, elas chegariam ao timão, elas iriam liderar a cidade. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que essas pessoas chegariam, vamos voltar ao exemplo do barco, elas chegariam a pilotar o barco. Só que elas não têm o conhecimento sobre o vento, sobre o clima, sobre o mar. Então, como que elas iriam fazer com que o navio saísse à deriva e chegasse ao ponto? Elas iam afundar o navio, iam desviar a rota, não iam chegar onde iam chegar, ia causar um problema às pessoas. Essa é a vantagem do rei filósofo. O rei filósofo, ele tem conhecimento do mar, ele tem conhecimento do clima, ele tem conhecimento do vento. Ele saberia sair de um lugar e chegar em outro. Essa é a colocação mais legal da filosofia política do Sócrates. É um rei filósofo que coordena com o apoio do povo, porque ele é do povo, ele coordena porque ele tem inteligência para isso, ele é o povo. Esse é o legal. Então, o Sócrates ele demonstra muito carinho pela Grécia, por tentar dar um passo democrático desse. É um passo difícil, é um passo que parece até impossível de dizer. Mas, hoje em dia, a gente não pode tirar uma lição muito grande da República e da filosofia política de Platão e Sócrates. Podemos pensar que queremos líderes mais preparados, pessoas no poder, que saibam o que estão fazendo, que tenham um comedimento, uma justiça, que saibam que é um processo que um ganha e o outro também. Esse é o legal da filosofia deles, que podemos atribuí-la até hoje em dia. E aí você me pergunta, professor, que fim levou? A Grécia teve o mesmo rei filósofo? Não teve, mas o pensamento de Sócrates pode ser levado até hoje. Depois, nas próximas aulas de filosofia política, vamos ver que o Aristóteles escreve um pouco mais, que tiveram um avanço, mas não tanto. Mas isso que é o legal, é uma ideia que permeia até hoje. Podemos ter líderes melhores, não necessariamente filósofos, mas líderes melhores. Então, essa é a ideia de Platão e Sócrates. Então, a introdução é essa, ao Platão, ao Sócrates, e o que eles acham sobre filosofia política. Espero que tenham gostado, a aula foi curta, mas essa é a ideia principal, essa é a introdução ao pensamento de Sócrates político. Certo?